Isso tem algo. Eu sou pai de multidões em direito. Diga irei por todas as nações. Eu sou pai de multidões. Eu irei. Eu irei. Se você entende isso nessa noite, saudade ao Senhor. De tudo, Deus Senhor, farol, um farol que preciso, quando eu preciso. O que eu preciso é te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra me entender. Você é a minha alegria. Então seja meu Senhor nesta noite, porque Ele é digno. Deus na minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. A igreja, eu preciso do Senhor. Oh Deus, Deus na minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Só quem precisa dele adora. Diz assim pro teu irmão que está ao teu lado, hein? E o Senhor é contigo. Não convenceu, não convenceu. Pega ele, abraça ele e diz: o Senhor é contigo. Declare isso nessa noite. Porque estás comigo. Porque estás comigo, eu não temerei. Porque estás comigo. Levante as suas mãos assim pro alto. Porque estás comigo. Eu sei que muitos aqui foram desafiados a tantas coisas no ministério e tem um certo temor no seu coração, mas aquele que te chamou, aquele que te chamou é fiel para cumprir, é fiel, porque foi Deus que levantou, foi Deus que levantou, Ele é fiel. Não temas, o Senhor te diz: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Quantas vezes é tempo de ser livre, de avançar, de crescer. O que é que faz você chorar? Sabe, o meu irmão Lucas, que morreu um acidente ultraleve, fazendo supervisão das igrejas lá na Amazônia, tem um obreiro lá do Ribeirinho. O Lucas trabalhava muito com esses obreiros, ajudava muito. E o obreiro veio, com certeza dando uma indireta para o Lucas. Ele falou assim: ah, pastor Lucas, nós estamos orando muito para Deus nos dar um som, para a gente ter um som lá na nossa igreja. Nós estamos orando muito por isso. O Lucas falou: amém, irmão, fica orando, Deus vai providenciar. Só que aí esse obreiro falou assim:
Eu tenho orado muito. Acho que estava dando uma indireta. Ele queria que o Lucas doasse, né, o som. O Lucas doava muito. Nós estamos orando muito. Temos até chorado para esse som. Chorado na presença de Deus. Lucas falou: peraí, você tem chorado pelo quê? Tem chorado para Deus dar esse som. Ele olhou para o irmão e falou assim: irmão, você está chorando pela coisa errada, meu irmão. Você está chorando pela coisa errada. Quando você começar a chorar pelas almas, ele falou: você tem que chorar pelas almas perdidas. Você tem que chorar pelas vidas que estão morrendo aí no Ribeirinho sem Jesus, meu irmão. Quando você começar a chorar por essas vidas, aí o som vem, as coisas vêm, os milagres vêm, meu irmão. Sabe, eu estou encerrando. Quero contar duas histórias. Uma história de um irmão, o nome dele é David Livingstone. Ele foi um dos primeiros missionários da era moderna para a África. Ele foi o grande missionário para a África. Ele era um médico respeitadíssimo na Inglaterra. E ele deu a vida dele pelos africanos. O David Livingstone entrou na história como um grande pioneiro, um grande missionário. Prova é que quando ele morreu, irmãos, os ingleses já admiravam tanto ele, o mundo todo admirava, que mandaram embalsamar o corpo e trasladar de volta para a Inglaterra. E foram pelas ruas da Inglaterra com milhares de pessoas honrando a memória daquele grande homem de Deus, lá nas ruas de Londres. Mas escuta bem, o David Livingstone deu a vida para tantos africanos, deu a vida para ganhar tantos africanos para Jesus. Em uma das vilas onde ele tinha começado a evangelizar, mas ele não tinha aprendido a língua deles ainda, ele só estava, porque ele era médico, cuidando dos enfermos, amando as pessoas e procurando aprender a língua. Foi quando ele morreu naquela tribo. Aí depois um outro missionário veio para continuar a obra do David Livingstone. E esse missionário aprendeu a língua dos índios, traduziu a Bíblia e foi pregar para eles e falar para eles sobre Jesus. Os índios falaram, quanto mais eles ouviam falar de Jesus, falaram: ah, nós conhecemos Jesus já. Vocês conhecem? Sim, ele já veio aqui. Ele andava aqui entre nós, a gente conhecia ele muito. Ele curava os enfermos, igual você está falando, ele fazia tudo o que você está falando. Esse Jesus, ele já veio aqui. Estavam se referindo a David Livingstone. E quando o David Livingstone morreu, que os ingleses pediram o corpo dele, os africanos falaram: tudo bem, nós vamos enviar o corpo para vocês. E cortaram, embalsamaram o corpo dele e tiraram o coração e mandaram o corpo para a Inglaterra. E com aquele coração, isso realmente é histórico, é verdade, eles fizeram um grande culto fúnebre. E pelo que eu entendo, milhares de africanos lá honrando a memória do David Livingstone, e enterraram aquele coração em solo africano. É como se estivessem dizendo para os ingleses: o corpo vocês podem ter, mas o coração ele deu para nós, os africanos. Aonde está seu coração, meu irmão? Para que você está dando o seu coração? Uma história verdadeira sobre um pastor que estava na sua congregação, quando ele disse para a sua congregação: hoje um amigo muito precioso meu vai estar contando um testemunho, contando uma história, e eu quero que vocês ouçam com carinho, porque eu admiro muito esse homem. Ele chamou, era um homem, uma certa idade já, e aquele homem começou a contar uma história. Ele falou: vou contar uma história verdadeira para a congregação. E aquele homem começou a contar uma história. Ele falou: essa história é verdadeira. Ele falou: certa vez existia um certo marinheiro, muito experiente, e esse marinheiro amava muito Jesus, e ele tinha um filho jovem que também amava muito Jesus. E na escola, esse seu filho jovem estava evangelizando seus amigos. E o filho chegou para o marinheiro e disse: papai,
eu estou ganhando um colega para Jesus, podemos fazer um passeio daqueles que a gente faz de vez em quando, em alto mar, no nosso velejador. E o pai falou: tudo bem, é só programar o dia, meu filho. Porque o filho falou: papai, porque lá nesse passeio eu tenho certeza que o senhor vai me ajudar, papai, e nós dois vamos ganhar meu colega para Jesus. Aí ele falou: legal, meu filho, vamos fazer isso mesmo, pode programar o dia. Aí programaram o dia. Isso é uma história verdadeira, um homem contando a história. Eles estavam no alto mar, quando de repente, inesperadamente, foi realmente uma coisa assim atípica, mas veio uma tempestade tão forte, que mesmo sendo um velejador tão experiente, ele não conseguiu segurar aquele barco, e as ondas foram batendo, e numa dessas ondas que praticamente virou o barco, um filho dele foi jogado para dentro do mar, de um lado do barco, e o outro jovem para o outro lado, e ele malmente conseguiu segurar e ajeitar o barco, e só tinha uma boia com uma corda, e os dois estavam no meio da tempestade, se afastando do barco. Ele tinha que naquele momento fazer uma decisão de qual dos dois ele iria salvar. E ele pensou, rapidamente ele pensou: meu filho, não tem nada, ninguém que amo mais na minha vida do que meu filho, mas eu sei que meu filho já tem a salvação. Se ele morrer, eu vou estar logo com ele na eternidade. E eu sei que meu filho não ia querer que eu salvasse ele ia querer que eu salvasse o colega dele, porque o colega dele ainda não entregou a vida para Jesus. E se o colega dele morrer, ele vai para uma eternidade sem Deus. Naqueles frações de segundo, aquele marinheiro sabia o que ele tinha que fazer e jogou a boia para o colega do filho dele e salvou o colega. Mas infelizmente o filho dele não deu tempo, pereceu naquela tempestade. Aí algumas pessoas na audiência estavam falando: essa história jamais podia ser verdadeira, nenhum pai faria isso não é verdadeiro. O pastor estava lá no meio da multidão e ouviu as pessoas falando. Ele subiu rapidamente, colocou o braço naquele alto homem, ele falou assim: gente, essa história é verdadeira, eu lhe garanto. E aquele marinheiro era esse homem aqui, e aquele rapaz que ele salvou é o seu pastor. Ele me amou tanto que ele deu a vida do seu filho para me salvar. Quanto que você ama as almas perdidas?